capítulo de número 2. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Amém? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura, algumas traduções que retiraram as telhas do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse-lhe ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque este homem fala assim, ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isto que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e pega a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia! Aleluia! Ao ler esse texto e também ler a mesma história ou o mesmo fato bíblico no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Interessante que os evangelistas, eles descrevem o mesmo fato com detalhes, alguns com uma riqueza maior de detalhes. E eu escolhi ler aqui em Marcos pelo detalhe de que eles subiram e destelharam o telhado para que o moço fosse à presença de Jesus. Ao ler a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia não é apenas para ser lida, mas sim para ser estudada. Porque não há na terra um livro ou livros tão ricos como os livros que estão inseridos na Bíblia Sagrada. Todo o conhecimento que o homem precisa para viver bem na terra e por fim ter a eternidade está aqui na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar isso nas bibliotecas, nas grandes literaturas. Você não vai encontrar isso. Palavras de vidas estão aqui. É como Jesus um dia disse às pessoas que estavam ali com ele, quando ele estava discursando, estava ensinando, e muitos foram embora. E Jesus pergunta aos seus discípulos se eles não queriam também ir. E Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida? Esta noite nós estamos em um culto missionário. Nós estamos falando sobre a ação da igreja, a ação missionária, a ação que nós tomamos como responsabilidade nossa, quando em Marcos capítulo 16, o versículo 15,
nós recebemos como igreja a orientação de ir a todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, sendo que todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É uma obrigação nossa sermos mensageiros das boas novas de salvação. E ao ler a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, sendo que no capítulo de número 3, é o momento em que Jesus ele é batizado por João Batista. No capítulo 4, no início do capítulo 4, ele é levado pelo Espírito para o deserto para poder ser tentado. E no capítulo 4, a partir do versículo de número 12, após a tentação de Jesus, ele retorna para Nazaré. Quando Jesus retorna para Nazaré, Nazaré foi a cidade onde Jesus ele cresceu, onde ele se desenvolveu, teve a sua infância, a sua juventude, mas Jesus já era um homem. E quando ele retorna para Nazaré, ele decide mudar e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde aconteceu o fato que nós lemos nesta noite. Jesus decide ir para Cafarnaum, no capítulo de número 4, a partir do versículo número 12 do livro do Evangelho de Mateus. E quando Mateus começa a descrever que Jesus ele vai para Cafarnaum, ele vai para a cidade que estava às margens do mar da Galileia, que também é conhecido como mar de Tiberíades. E quando ele chega para ir para o mar, e Mateus ele fala por volta do versículo 16, que ali estava se cumprindo a palavra do profeta Isaías, porque no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, nos versículos número 1 e versículo de número 2, o profeta Isaías, ele profetiza acerca do Messias, e Mateus, ele começa a falar no capítulo 4, a partir do versículo 16, que terra de Naphtali, terra de Zebulon, caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, aqueles que viviam à sombra da morte viu raiar uma luz. E ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus ele decide ir para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade importante naquela época, porque Cafarnaum era uma cidade portuária. Cafarnaum ela tinha uma alfândega, onde ali as pessoas passavam e deixavam com aqueles que cobravam os impostos, os valores referentes à entrada e saída das mercadorias para diversos lugares. No entanto, foi ali onde o Senhor Jesus, ele chamou Mateus, que era um publicano, e convocou, e ele se tornou um dos seus discípulos, e ele era um publicano, era alguém que cobrava impostos, era alguém que trabalhava neste lugar. E Cafarnaum foi um dos cenários onde Jesus operou a maior parte dos seus milagres. A Bíblia relata 35 milagres realizados por Jesus. Sabemos que não foram só esses 35 milagres que Jesus realizou. E estando Jesus ali em Cafarnaum, porque no capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, Mateus descreve que Jesus, ele, após expulsar os demônios do Gadareno, que é o demoniado que estava em Gadara, em Gesara, porque essa descrição é feita por Lucas, é feita também por Mateus, ele recebe das pessoas daquela cidade a orientação de que ele saísse, ele fosse embora, porque os homens, os proprietários dos porcos, quando perderam os seus porcos, eles foram à cidade e contaram, e o povo veio e pediu que Jesus fosse embora. E Mateus fala que Jesus sai e ele pega o barco, ele vai para o outro
lado. Quando ele pega o barco, ele vai para o outro lado. É quando ele chega e retorna a Cafarnaum, no capítulo 9. Quando ele retorna a Cafarnaum, ele vai para a sua casa, onde ele habitava. Lucas também no capítulo 5, as pessoas sabiam que ele havia chegado, que ali ele estava. Quando Jesus está em casa, a casa enche de pessoas. E quando a casa está cheia, de repente alguém que havia percebido que Jesus estava em casa, corre para ir, mas a casa já estava cheia. Esses 4 rapazes, esses 4 amigos, pegaram o seu amigo que não poderia se locomover, que não poderia andar, coloca em uma maca e conduz até a casa de Jesus, porque eles tinham a fé de que Jesus poderia curar o seu amigo. E quando eles conduzem Jesus, quando eles olham, a casa estava cheia, e eles não poderiam entrar, a casa estava cheia. E Jesus estava ensinando dentro de casa. A casa que Jesus morava não é como as nossas casas. As casas naquela época, as casas judaicas eram diferentes. Sei que de alguma maneira eles conseguiram ir até o telhado. O que eu quero vos dizer nesta noite em relação à ação missionária da igreja, que a igreja é quem conduz as pessoas a Jesus. Porque quem sabe onde Jesus pode estar é a igreja. Você sabe onde Jesus está? Aleluia! Se você sabe onde Jesus está, você está capacitado, habilitado a chegar para alguém e dizer: olha, eu vou te levar aonde Ele está. Eu sei onde Ele está. Aleluia! Você está entendendo a mensagem do Senhor nesta noite? Você sabe onde Jesus está? Se você sabe onde Jesus está, é responsabilidade sua pegar alguém e conduzir até o Mestre. Só que nós observamos que nesse processo missionário há alguns obstáculos a serem vencidos. Há obstáculos que são externos, que são visíveis aos olhos. Mas há obstáculos, há fatores internos que não são visíveis aos olhos, mas são sentidos por quem tem eles dentro de si. Eu quero nos falar sobre alguns fatores impeditivos, ou que nos impedem de chegar à presença do Senhor. Porque aqueles 4 homens poderiam olhar e dizer: mas a casa está cheia, vamos voltar. Em outro momento nós voltaremos e o encontraremos. Mas havia uma urgência em curar aquele moço, ou seja, em aquele moço receber o milagre. Eu quero vos dizer esta noite: há uma urgência da igreja em levar a palavra de salvação a quem precisa, a quem está necessitado. Eu vos trago aqui nesta noite uma mensagem reflexiva de que há uma urgência de Deus em anunciar a sua palavra. Há uma urgência de Deus que a igreja se mova, porque o evangelho se movimenta na terra de acordo com a nossa movimentação. A igreja, ela não é estática, não é parada. A igreja é móvel, a igreja, ela se movimenta. A igreja se movimenta porque a palavra de Deus, ela move-se sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. As pressões do dia a dia, elas tentam nos sufocar para que nós não possamos conduzir alguém à presença de Deus, porque nós estamos paralisados. Muitos de nós estamos paralisados, paralíticos. Por quê? Porque as pressões do dia a dia estão nos sufocando, estão nos matando. Mas nessa noite eu vou mostrar com esta palavra: vença estas pressões. Por quê? Porque Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está presente. Jesus está ensinando. Jesus
Jesus está realizando milagres. Jesus não está parado. Aleluia. As condições do ambiente também às vezes é desfavorável para nós, como as condições para aqueles rapazes eram desfavoráveis. O ambiente era desfavorável, havia muitas barreiras para ali eles chegarem. As situações familiares, às vezes as pressões no lar, na família, nos entristecem, nos desmotivam, mas que o Senhor restaure a tua casa, restaure a tua família, para que outras famílias sejam restauradas por você. As pressões sociais ou a influência social, o que a sociedade tenta impor para a igreja, a sociedade tenta impor com as suas culturas, com as suas ações, e quer que a igreja se enquadre a elas, mas a igreja ela é influenciadora, ela não é influenciada. Aleluia. A igreja de Cristo, ela transforma, ela muda a cultura, ela muda o que é necessário ser mudado para que um país seja salvo, para que uma nação seja salva. A igreja é luz na terra, a igreja é sal na terra, a igreja do Senhor Jesus, ela conduz a mensagem de salvação. E você é a igreja. Nós somos igreja do Senhor. As influências tecnológicas também nos afastam do propósito de levar alguém para Deus e nos paralisam, porque às vezes nós nos dedicamos tanto às redes sociais, nós nos dedicamos tanto a estar conversando com alguém. Eu não estou dizendo que é proibido, que é pecado conversar com alguém, usar o WhatsApp, usar o Facebook, usar as redes sociais, não é. E nós também a utilizamos para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós não podemos permitir que isso nos sufoque. Vivemos em uma geração em que às vezes os filhos conversam com os pais no quarto, o pai está na sala ou a mãe está na cozinha e o filho não quer sair do quarto, manda mensagem por WhatsApp: pai, mãe, a comida já está pronta. E bastava levantar e ter com o pai e ter com a mãe. Aleluia. Aleluia. Não temos mais o contato humano. A igreja não pode perder o contato. A igreja não pode perder o contato dentro de casa e nem fora de casa. Aleluia. Nós não podemos permitir que as influências tecnológicas nos robotizem, nos deixem como robôs à mercê da tecnologia. A igreja do Senhor precisa usar as tecnologias para se beneficiar, para beneficiar a igreja. Tudo precisa ser para a glorificação, para o enaltecimento do nome de Jesus, para o crescimento do reino e para a tua felicidade. Aleluia. Para a tua vida na presença do Senhor. Tudo tem que servir para nós como algo bom. E as influências pessoais. Há pessoas que são influenciadas na escola, são influenciadas no trabalho, nas ruas. Eu volto a dizer, nós precisamos influenciar através da pregação do Evangelho. Mas vamos acelerar por conta do tempo. Quando Jesus está na casa, eles descem pelo telhado. Eles descem pelo telhado. Foi preciso retirar as telhas. É preciso começar a destelhar alguns telhados. Vocês estão entendendo? É preciso olhar, a casa está perfeita. Você está olhando para a casa, você está olhando para a sua casa, está perfeita, mas Jesus está lá. Mas é preciso começar a subir. Está entendendo? É preciso começar a subir, retirar o telhado e descer na presença dele. Eu quero lhe dizer nessa noite, tem algo que você precisa começar a tirar para conseguir descer na presença do Mestre. Aleluia! Aleluia! Igreja evangelizadora, igreja missionária de Cristo Jesus.
não seja paralisada por nada, mas seja condutora de vidas para Cristo. E não perca a sua própria vida, não perca a sua casa. Aleluias! Bendito e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Interessante que quando aquele rapaz desce, Jesus dá para ele. Olha, eles queriam o quê? Eles queriam ser curados da paralisia do homem. A cura do homem paralítico na cama. E quando ele desce, Jesus olha para o rapaz e diz: olha, Jesus fala sobre a fé dele e diz: os teus pecados são perdoados, estão perdoados os teus pecados. Aleluia. Olha que aquele moço precisava se levantar daquela cama, mas Jesus olhou para aquele moço e começou a sarar a alma dele. Aleluia. Jesus começou a sarar o espírito daquele homem. Aleluia. Não é como eu quero, não é como você quer, é como o Senhor quer. Nós não podemos determinar a Deus o que Ele deve fazer e nem como Ele deve fazer. Nós temos apenas que pedir: Senhor, se for da Tua vontade, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa fazer. Se o Senhor fizer, amém. Se não fizer, amém também. Eu sei que de alguma maneira eu não vou perder a minha salvação. Do jeito que o meu corpo estiver, eu vou para o céu, porque o corpo vai ser transformado. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. E os fariseus que estavam ali, nos evangelhos falam sobre os doutores da lei, sobre os escribas, e Lucas fala sobre os fariseus que estavam ali. Escribas e fariseus, doutores da lei e fariseus. Os escribas, Esdras era um escriba, Esdras era um doutor da lei, porque quando Jerusalém foi destruída, em que o reino do norte e o reino do sul foram cativos e se tornaram escravos, foram levados para a Babilônia, o templo foi destruído. Isso eu estou falando antes de Cristo. Quando o templo foi destruído, eles não tinham mais o templo para adorar, eles não tinham mais o templo para oferecer sacrifício, não tinha mais atividade sacerdotal. Eles começaram então a erguer sinagogas. E nas sinagogas eles se reuniam para poder ler a lei ou ler a Torá judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, os 5 livros de Moisés. E ali eles produziam os livros, os escribas eram quem escreviam e liam, ensinavam, aplicavam a lei para o povo. É tanto que em Cafarnaum havia uma sinagoga, que Cafarnaum se tornou tão importante que havia uma grande sinagoga em Cafarnaum, que nos dias atuais há uma sinagoga em Cafarnaum, ou as ruínas de uma sinagoga em Cafarnaum, que foi construída depois de Cristo, por volta do século IV depois de Cristo, porque a que havia na época de Jesus, onde Jesus também expulsou demônios de um rapaz, foi destruída e reconstruíram outra em cima daquelas ruínas, e que hoje também está em ruína, mas está lá em Israel, está lá às margens do mar da Galileia, que é um mar de água doce. E nessas sinagogas os escribas estavam ensinando a lei. Então ali estavam escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, os fariseus eram um grupo político e religioso em Israel. Naquela época havia os saduceus, os jebuseus, havia os fariseus, e haviam também os publicanos, e havia outros grupos religiosos políticos naquela época. Só que os fariseus, eles se colocaram em oposição a Jesus no primeiro momento em que Jesus começa o seu ministério. Quando Jesus está ali na casa ensinando, eles estavam lá. Eu quero vos dizer nesta noite: nem sempre quem está do teu lado quer ver a tua vitória. Às vezes alguém está do teu lado porque quer te observar para encontrar o teu ponto fraco. Mas eu quero te dizer nesta noite: se você acha que tem um ponto fraco, o Senhor é o teu escudo e a tua proteção. O diabo não vai ver ponto fraco em você, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Assim como Jesus olha para aquele moço e diz para aqueles fariseus, porque é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: pega, levanta
começa a marchar e começa a andar, e todos que ali estavam começam a glorificar a Deus, porque não tinham visto coisa tão grande acontecer. E eu vos digo nessa noite, tem coisa boa chegando, tem coisa grande acontecendo. A igreja está se movendo, a igreja está se movendo, e aqui no Cartaço a PEP está se movendo, e Deus está salvando, Deus está libertando, e vai continuar salvando, vai continuar libertando, para a glorificação e enaltecimento do nome dele. Aleluia. Não importa a situação de alguém que você vai encontrar lá fora, mas traz para dentro da casa, mas traz para dentro da casa, mas traz para dentro da casa. Se for preciso arrancar essa parede, ela é arrancada, mas traz os doentes para dentro da casa. No capítulo de número 3, no capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas, os fariseus, eles começam a dizer que Jesus operava milagres, era por Beelzebul, que ele expulsava demônios, era por Beelzebul. Mas Jesus repreende os fariseus. Jesus diz aos fariseus: como pode Beelzebul expulsar demônios do reino dividido? Ele não subsiste. Jesus mostrou para eles que o que ele estava fazendo era em nome do Deus Todo-Poderoso, do Pai Eterno, e o que essa igreja está fazendo é em nome de Jesus de Nazaré. Os milagres que estão acontecendo aqui é em nome de Jesus. O Espírito que age é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. O tempo não nos permite continuarmos, mas eu quero deixar esta palavra para a igreja. Seja um missionário, seja uma missionária, conduza aqueles que são necessitados, porque os discípulos responderam aos fariseus: quem precisa de médico são os doentes. Aleluia. E Jesus diz aos fariseus: um cego não pode guiar outro cego. Quem tem a visão de Deus é a igreja. Nós temos a visão de Cristo e vamos trazer as vidas para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Deixa aqui esta palavra, Pastor Felipe. Obrigado.